Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do Com a Palavra Podcast. Hoje um episódio especial, o episódio 50. Chegamos aos 50, metade de 100 e uma boa parte aí, 10% de 500 e assim vai, essas coisas tudo aí. E hoje o nosso tema vai ser muito legal, muito importante. Estamos com uma pessoa aqui muito especial e vamos falar sobre empreendedorismo com propósito, integrando fé e negócios com o Instituto Tela, correto? Correto, o Instituto Tela. Corretíssimo. Está aqui conosco hoje o Marcelo. Tem vários nomes, nós vamos chamar de Marcelo, vamos convencionar assim. Mas para quem não me conhece, você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Wilson Moura e junto com os colegas aqui que fazem o Com a Palavra, estamos aqui há 2 anos compartilhando a Palavra de Deus, compartilhando bons testemunhos, bons projetos para abençoar vidas. Se você está chegando primeiro, eu recomendo a você que conheça aí o nosso canal, dê uma conferida nos outros episódios, que com certeza você vai achar muita coisa boa, muita coisa sobre missão, sobre a palavra. Teve a série dos 5 solas, teve muita coisa boa. Em 50 episódios você dá para pensar que teve muita coisa boa e com certeza se você der uma olhadinha aí você vai ser abençoado. Se você está em outra plataforma, Spotify ou outro, também convido você a conferir aí, a conhecer os nossos outros trabalhos, certo? Não deixe aí de se inscrever no canal, comentar, compartilhar, coloca aí no grupo da igreja, no grupo do condomínio, no grupo da família. Compartilha aí que com certeza vai ser bênção para quem assistir e para a gente também, para proporcionar que esse trabalho alcance outras pessoas, certo? Mas, meu amigo, grande Marcelo, se apresente. Para quem não lhe conhece, né? Eu sei que muita gente conhece, ou muita gente conhece os projetos que você faz parte ali, né? Que às vezes a pessoa que participa do projeto, mas nos bastidores ali não aparece tanto, mas tem muita coisa boa. Então, se apresente aí para a nossa audiência. Então, meu nome é Marcelo, eu trabalho com o Instituto Tela, né? Que é a tecnologia, empreendedorismo e liderança, ação, né? E também eu desenvolvo projetos na área de cinema com Luz em Ação, que é mais conhecido aqui na nossa região, o Luz em Ação, e também sou empreendedor. Amém. O Tela, ele é um acrônimo, né? Como você falou. Isso. Tela é justamente essa sigla, né? E realmente existe... É um movimento ao redor do Brasil para estimular empreendedorismo dentro da igreja a fim de obter um resultado em missão, né? Então, é uma sigla. Tela significa o T de tecnologia, né? Que é o mundo de startups e coisa assim, né? Também tem a questão de empreendedorismo, que isso é a ferramenta que nós temos de gerar recursos, né? E essa iniciativa que é essencial para geração de recursos, né? Liderança, né? Que isso é até um conceito bíblico de como a gente vai ser uns bons mordomos e tomar iniciativa para resolver problemas, né? E o último é a ação, que isso é o que a gente vai fazer com tudo isso, né? E isso resulta e deve resultar em uma ação missionária. Então, Tela é muito mais do que apenas uma rede para fazer networking. O objetivo é justamente de ser uma força missionária através dos empreendedores cristãos. Entendi. Muito massa. O Instituto Tela tem quanto tempo já de existência? Então, o Tela começou, na verdade, assim, começou a se formar durante o período do Covid, né? Teve um movimento, Todos os povos te louvem, de povos e línguas, que talvez algumas pessoas lembrem. E a partir desses eventos de Todos os povos te louvem, tinha diversos empresários nesse meio e coisa assim, e eles começaram a conversar e surgiu de lá, junto com o Breno Vietas e diversos outros empresários que estavam encabeçando o Povos e Línguas, surgiu o Instituto Tela, né? E era um esforço de compreender que nós, como igreja, temos uma ferramenta na mão que é negócios que muitas vezes a gente não enxerga com um valor espiritual, tanto quanto é. Muitas vezes, como igreja, a gente enxerga o empresário apenas quando a gente tem obra para financiar
ou igreja para construir, Aham. ou programa para pagar, ou o boleto, ar-condicionado para comprar coisa assim, né? E de fato, é uma benção para o empreendedor ou quem tem o dom de multiplicar recursos a contribuir para isso. Mas, às vezes, o próprio empreendedor não enxerga o seu dom de multiplicar dinheiro como um dom de Deus que ele deu. Sim. Inclusive, na Bíblia, a gente vê que tem diversos dons espirituais. E um dos dons espirituais é o dom de administrar. Administração, eu ia dizer agora. De Administrar. E o que é administração? É gerir bem algo debaixo da sua gestão, né? E no sentido de negócios, isso se aplica tanto para usar essas habilidades na própria gestão de uma igreja, de um projeto missionário, coisa assim, quanto a gestão de recursos, para que esses recursos se multiplicam. Tem uma parábola em Mateus, Mateus 25, né, 14 a 30. E é a parábola dos 3 servos, acho que você conhece, Sim, né? sim. E essa parábola, especificamente, é uma parábola que começou a me convencer muito no coração, à medida que eu fui crescendo com tela também, porque você tem nessa parábola um dono de um negócio e você tem 3 pessoas que estão trabalhando para ele, né? E o dono do negócio, ele vai fazer uma viagem, certo? E ele deixa recursos financeiros com esses 3 funcionários ou gestores que ele tinha na sua propriedade. E ele deixou 1 talento. Ou deixou 2 talentos. E o terceiro, 3 talentos. E é muito interessante porque você vê o que essas pessoas fizeram com os talentos ou o recurso financeiro que foi deixado a eles. Você vê que o cara que foi dado 3 talentos, ele foi e multiplicou, dobrou aquilo. Uhum. Com 2 também dobrou aquilo, né? E o que tinha 1 talento, o que ele fez? Ele ficou com medo de tomar iniciativa e arriscar aquele talento, Uhum. né? E ele enterrou. Ele escolheu a opção mais segura. Mas o que foi que o mestre, o dono do negócio, voltou? O que ele falou para esse cara? Ele foi infiel, né? Não somente infiel, ele condenou. Ele condenou esse cara. Aqui, servo mal. Se pelo menos ele tivesse deixado no banco, teria gerado juros. Uhum. Né? Isso. Mas ele enterrou o recurso. E isso me convenceu bastante no coração, porque eu vi que eu tinha muita coisa debaixo da minha própria gestão, seja recursos financeiros, seja coisas que eu tenho acesso, seja relacionamentos, seja habilidade, dons e habilidades, né? Em que essas habilidades eu tinha medo de fazer render. E por causa de medo e falta de coragem de realmente, na verdade, ser homem e fazer alguma coisa, ficava ali guardado, fazendo nada. Né? É como se fosse a pessoa tiver uma máquina poderosa que poderia gerar recursos ou abençoar pessoas e está lá pegando poeira. Sim. Né? E Deus tem dado a todos nós, literalmente, dons e talentos. Né? E é interessante esse parágrafo falar de talento, né, no sentido de recurso financeiro, mas isso pode ser aplicado até de uma forma sobre talentos e habilidades que nós temos. Eu ia dizer agora que a gente só é comum na igreja, no normal, né? Pegar apenas a conotação espiritual, o talento como habilidade. Mas o talento ali não era habilidade. É lógico que a gente pode fazer até certo ponto. Mas é bom lembrar que lá, Jesus estava falando de talento, a palavra talento ali era uma moeda. Era moeda. Tinha um valor, né? Era moeda. E a gente às vezes ignora essa questão. Isso. Muito interessante isso. Então, o bom mordomo, a ideia de mordomia bíblica, é que aquilo que está debaixo da nossa gestão deveria se multiplicar. Sim. Deveria abençoar outros. Deveria gerar um resultado. Né? Então, o empresário que tem um dom de administração em geral, ele tem um dever espiritual de gerir bem seus recursos. Sim. Mas para qual fim? Só para criar uma lagoa de recursos? Não, porque nós, no sentido bíblico, a gente não deve 10% ao Senhor. Não existe isso no Novo Testamento. Tudo dele. 100%. 100%. Nós somos apenas meros gestores dos recursos e do tempo e dos relacionamentos e habilidades que ele nos tem dado. Sim. Então, o Instituto Tela existe para que o empresário compreende seu chamado bíblico
de gerir bem os recursos, expandir seus negócios, multiplicar seus recursos, para qual fim? Para que ele possa impulsionar a missão. Sim. Esse é o objetivo do Instituto Tela. Então, são duas coisas. É como se fosse uma moeda de dois lados. Um lado é gestão de negócio. Outro lado é mordomia bíblica. Então, esse é o nosso objetivo. E estamos agora com um movimento ao redor do Brasil. E o nosso lema é de levantar a maior geração de empreendedores cristãos na história do Brasil. Sim. Então, né, esse é o nosso objetivo. E por isso a gente está começando núcleos do Tela em todo o território nacional, em cidades acima de 100 mil habitantes. Sim. Mas começou aqui. Ou você implantou primeiro, o primeiro foi aonde? Então, começou em São Paulo e BH. Sim. Né? Sim. E nossos núcleos mais, vamos dizer, antigos é São Paulo, Fortaleza, BH, Curitiba e Indaiatuba, São Paulo também, Sim, né? sim. Então são nossos núcleos iniciais, né, que já estão bem estabelecidos. Inclusive, todo ano a gente faz um evento nacional, um encontro nacional em São Paulo, né? E ali que tem a maioria da nossa liderança também. Por exemplo, a liderança nacional está em São Paulo, BH, e tem alguns em Belém também. Mas a gente tem diversos núcleos também em outras cidades. A gente tem aqui Belém, Recife, Rio de Janeiro, Brasília, Sorocaba, Natal, né? E a gente tem diversos núcleos que estão já em formação, que estão nos inícios de começar um núcleo, que é... A gente tem Palmas, Tocantins, João Pessoa, Espírito Santo, São José do Rio Preto, Manaus, Salvador, Goiânia, Floripa, Ribeirão Preto e diversos outros cantos. Tem o que uns... Eu não tava contando assim, você falando contando. Também não contei, eu tenho que contar aqui. Mas deve ser uns 25 pelo menos por aí. E a gente tem a meta que a gente... E um dos objetivos é que a gente possa identificar pessoas que têm maturidade bíblica, né? Uma boa teologia, e nessas cidades, e em qualquer cidade com mais de 100 mil habitantes, que tem o dom de gestão, empresários e uma visão missionária, e começar núcleos nessas cidades, né? E uma coisa que a gente sempre fala, que não basta ser um empresário, tem que ser um empresário com uma cosmovisão bíblica. Sim. Né? Porque o objetivo não é só networking. O objetivo é diferente que diversos outros movimentos de empresários que tivemos. Muitas pessoas comparam com outros movimentos que fizeram fantásticos trabalhos, mas diferente que outros. Por exemplo, o Tela não existe para evangelizar empresários. Né? O Tela existe para trazer empresários cristãos dentro de uma rede onde eles vão ser estimulados e discipulados para dar fruto em missão. Entendi. Então, a linguagem é de uma linguagem igual Paulo escrevendo para a igreja. Então, a gente não está lá para convidar um amigo empresário não cristão, embora às vezes venha. Pode assim, chegar, também não vai ser barrado. Não, a gente não vai barrar. Mas o objetivo é que a gente já tem pressuposto que essa pessoa compreende que Jesus Cristo morreu por seus pecados. Sim, né? sim. E a partir disso, o que a gente vai fazer com isso? Né? Para que razão a gente está querendo gerar um resultado na nossa empresa? Né? Para que a gente quer expandir? Né? E nisso a gente tem um objetivo de alcançar 3 tipos diferentes de empresários, né? Porque a gente enxerga que cada um está numa jornada diferente. Muitas pessoas falam, não, o Tela é só para grande empresário. Porque a gente tem grandes nomes. A gente tem o pessoal do Fortileve, Girafas. A gente tem diversos, assim, pessoas que levantam peso dentro do mundo do negócio. Paulo Oliveira, ele é nosso presidente. Ele foi vice-presidente da Bolsa de Valores. Sim, né? Ele está na frente da Bolsa OTC hoje em dia, que é a bolsa baseado em criptomoeda. Desculpa, em criptoativos. Basicamente, a bolsa no futuro, tudo vai ser criptoativos, né, representando aquelas empresas, né, e contratos inteligentes. Ele está na frente dessa tecnologia. Né? E também, por exemplo, nosso vice-presidente é Antônio Cabreira, que foi o ministro da Agricultura, e ele é uma das pessoas no Brasil que está encabeçando o agronegócio. Né, que o Brasil, o agronegócio é chefe aqui. E ele conhece todo mundo que é alguém. Então a gente tem pessoas que puxam peso dentro da Rede Tela, só que não é só essas pessoas. A gente tem também o MEI, o microempresários. A gente tem um empresário de médio porte. E o que é interessante sobre a rede é que você tem uma mistura
da pessoa que está começando, que não sabe formar um negócio, né? A gente tem e aí o objetivo é que essa pessoa possa aprender a empreender. Entendi. Ele possa crescer e empreender em um negócio que vai crescer de uma forma saudável, com pessoas com mais experiência investindo na vida dessa pessoa. Que legal. Já o empresário de médio porte, que talvez é o cara que está sempre apagando fogos na sua empresa, ele aprende a como fazer que sua empresa gira de uma forma sustentável sem ele dentro do negócio. Para que ele possa ficar no estratégico e o negócio automaticamente funciona através dos seus processos e liderança lá dentro. E aí tem o grande empresário, né? Tem empresários que falam, mas tem empresário que já está gerando, assim, faturando centenas de milhões por ano, e estão dentro da rede. Ele precisa aprender mais sobre negócio? Não precisa aprender negócio com a gente. Agora, esse empresário tem uma cosmovisão bíblica sobre para que existe seu negócio? E nesse sentido, ele vai agregando uma cosmovisão bíblica e, ao mesmo tempo, ele está investindo nos outros empresários para que eles possam entender como é gerar resultado, gerir seus negócios, coisas assim. Sim. Então, o objetivo é que a pessoa possa crescer no seu negócio, atingir resultados fantásticos, só que usar isso dentro de uma cosmovisão que a gente está gerando resultado para quê? E aí sim, estes empresários vão ter uma visão de que somos mordomos e temos que aplicar bem esses recursos para que o reino de Deus expande através da propagação do evangelho. Né? Sim, então, encaixa todos os três. O MEI, que está começando, o empresário médio e tem os grandes empresários. Entendi. Só para entender, o pessoal entender também. Aqui você falou, vamos dizer assim, a filosofia, a parte de organização ali. Mas na prática, como é que funciona os encontros? Como é que funcionam esses encontros? A frequência? Sim. Porque eu sei que a galera do meu empresarial Com certeza, não tem muito tempo. Como é que vocês... O empresário sempre tem muito tempo sobrando, né? Tem muito tempo sobrando, só que não, né? Só que não. Não, a gente tem diversas ferramentas que a gente promove para que a gente possa ter essa interação, né? A gente tem núcleos, né? Em cada cidade em que existe um núcleo, a gente tem encontros a princípio todo mês. Certo? A gente tem encontros fechados, que são para pessoas que já fazem parte da rede. Sim. E a gente tem alguns encontros abertos, que é para pessoas que querem conhecer mais a rede, né? Sim. E nesses encontros, a gente, além de desenvolver relacionamento um com os outros, né? E fazer negócio, não dentro da rede, mas fora do núcleo, a gente acaba fazendo... Conectar ali para depois... Mas a gente faz algumas atividades. Por exemplo, uma das atividades que a gente faz é chamado Hot Seat. Né? O Hot Seat é uma atividade em que a gente pega um dono de negócio e bota ele na cadeira quente. Hot Seat quer dizer cadeira quente. Sim. Aí, dentro de um ambiente de confiança e sigilo, né? Porque todo mundo lá faz parte da rede, né? O dono de negócio, ele abre seu coração. Lembrando que, no sentido bíblico, não existe uma diferença entre vida espiritual e vida secular. Sim. Né? Inclusive está aqui na nossa sequência aqui, mas isso. Legal. Então, o dono de negócio lá vai abrir e ele vai falar qual é a sua dor. Porque talvez em um ambiente secular, minha dor é funcionário, ou é caixa, ou enfim, pode ser diversas dores que a pessoa tem na sua empresa. Mas no sentido espiritual, às vezes a dor aqui é o equilíbrio entre família e negócio. Que o que eu digo, não deveria ter equilíbrio entre família e negócio, deve ser harmonia entre família e negócio. Porque tudo é uma ação espiritual. Né? Aí o empresário vai falar sobre suas dores, sejam dores de família, mas muitas vezes é uma dor de gestão, né? De algum problema que está tendo lá, e ele vai abrir o jogo, falar, a gente tem esse problema, uma das coisas que tem tirado meu sono é isso, a gente tem problemas, enfim, o que for. E ele fala por uns 5 minutos dos problemas deles. Né? Aí depois ele cala a boca, aí os associados têm uns minutos que a gente vai esclarecer algumas coisas com ele, tipo, eu queria entender mais sobre isso. A gente tem uns 10 minutos perguntando. Depois disso, ele fecha a boca de novo. E aí, os associados têm um momento em que cada um, se quiser, possa falar, se eu estivesse no seu lugar,
eu iria tentar isso. E isso tem sido uma ferramenta muito interessante, porque às vezes você tem lá alguém do agro e de repente você tem alguém de um ramo completamente diferente que já achou uma solução para aquela dor, só que dentro do agro o pessoal não fala sobre aquilo. Né? Um exemplo que eu lembro que surgiu de um encontro lá em Brasília, né? Aí tinha alguém lá que estava no ramo de vender seguro de vida. E essa empresa também, sua audiência era classe C e D, né? Então era seguro de vida para pessoas com menos condições financeiras. E a dor que a pessoa levantou é que essa classe não tinha cartão de crédito e, embora tinha condições de pagar pelo seguro, como não tinha uma maneira automatizada de fazer isso, por boleto, as pessoas acabavam inadimplentes porque não tinha uma prática boa de pagar o boleto todo mês. Não era falta de condição financeira, era só... não era automatizado. E a dor é que não tinha cartão, como que eu vou automatizar isso, né? Aí alguém de um outro ramo completamente falou, olha, a gente já fez um white label de cartões de crédito no nosso ramo aqui, em que o banco dá para nós o nosso próprio cartão de crédito, que a gente oferece de graça para o cliente, com o nosso nome. Sim. Né? E nesses cartões, você pode entregar o cartão de crédito junto com o plano o seguro de vida, né? Sim. E não somente isso, mas o que a pessoa gastar no cartão, você também já vai faturar uma bonificação para tudo que fatura ali. Sim. E você resolve seu problema de inadimplência e ainda você ganha mais alguma coisa. Um pouquinho ali. Então era um exemplo de alguém que tinha um ramo completamente diferente, que dentro de um hot seat teve uma solução para uma dor de um empresário. E a gente fez assim aqui no nosso núcleo aqui, a gente já acabou achando diversas soluções para dores que empresários aqui locais sentiam. E dentro disso você acaba conhecendo as pessoas, conhecendo suas dores e fazendo negócio, ajudando o negócio do outro a crescer. E o legal é que todo mundo lá tem a perspectiva, ou pelo menos em teoria tem a perspectiva, de que estamos lá para ajudar meu irmão ou minha irmã crescer no seu negócio para que ela possa cumprir seu chamado bíblico de estar avançando a missão. Sim. Né? Sim. Que todos nós fomos chamados para aquela grande comissão. E de, portanto, pregar o evangelho a todos os povos. Fazer discípulos. Né? Entendi. Já que você tocou nesse assunto, Marcelo, essa questão, como é que vocês... que eu já vi que vocês fazem lá, mas como vocês exploram esse conceito de... que é comum, principalmente na nossa visão, mas talvez brasileira mais aqui, evangélica, protestante brasileira aqui, da gente fazer esse dualismo, né? Separar a vida profissional da vida espiritual. Às vezes tem um cara que ele é cristão, um empresário ali cristão, que frequenta lá a igreja dele, congrega lá e tal, mas no ambiente da empresa, talvez a pessoa nem saiba que ele é cristão. Porque tanto pela postura, ou ele fala, não, aqui... Lógico que é os extremos. Essa semana até eu vi uma notícia, acho que foi no G1, algum site desses aí. A galera gosta de explorar esse negócio. Foi um outro extremo, que foi um cara que foi demitido da empresa porque tinha um culto lá na empresa e não participou do culto. Ele não quis participar, não era evangélico, não quis participar do culto, o cara foi demitido. Tem esse extremo. Mas acontece muitas vezes do empresário cristão, ele não demonstra ali e tal. Na verdade, a gente erra muito nisso na igreja, né? Existe um dualismo, né, entre o secular e o sagrado, né, que na Bíblia não existe esse dualismo, mas a gente cria, né, e, na verdade isso é influenciado através de uma filosofia mundana, de platonismo, né, em que eleva a parte espiritual como se fosse mais importante, mais elevado do que prático, né, e é como se fosse aquele momento de uma reunião de discipulado, um momento de discipulado, mas a hora que o cara tá andando na rua trabalhando é só um trabalho secular. Né? Não, tudo é espiritual. Tudo espiritual. Quer dizer que, inclusive em Colossenses, tudo que... deixa eu ver, acho que até notei aqui. Colossenses 3:23, né? O que vocês fizerem, façam de todo o seu coração. Como se estivessem... fazendo para o Senhor. Né? Para o Senhor. E não para homens. Então... seja você dentro do McDonald's ou Pittsburgh fazendo um hambúrguer, ou seja você empreendendo em um negócio, é um ato de adoração. É um ato de adoração. Sim. E aí, aquele ato de adoração tem diversos fins. Um é provendo
para nossas famílias, que o homem tem esse chamado bíblico de prover financeiramente para sua família, né? Cuidar de sua família. Mas não somente isso. A gente também está bancando a missão de Deus através da sua igreja local. Sim. Né? E como igreja local, a gente precisa investir recursos para que a missão avança. Sim. Agora, Deus precisa de nossos recursos? Não. Ele não precisa de nós. Mas a gente tem o privilégio de participar e ver resultado espiritual através do investimento de recursos financeiros na obra de Deus, né? Então, isso é um ato espiritual, é um dom espiritual listado nas listas espirituais de dons. Não é só uma habilidade como, por exemplo, cortar marcenaria ou uma técnica de profissão. É um dom espiritual, a questão de administrar. E não somente isso, é um chamado cultural desde Gênesis. Sim. Né? Que a gente é chamado para dominar a terra. E isso envolve o uso sábio e gestão, mordomia, sobre os recursos que a gente tem. Né? Seja um recurso de uma terra que plantava, isso vai ser difícil, desde a queda. É difícil trabalhar. Mas a gente tem um chamado cultural de dominar a terra, e esse envolve empreender. Né? Você vê grandes pessoas na Bíblia eram empreendedores. Davi, Salomão, Abraão, né? Grande empreendedor, né? Enfim, tá cheio de negócios. E você vê o José do Egito, era gestor, exemplo, né? Gestor de recursos e coisas assim, né? O próprio, a gente até vê os microempresas do Paulo. Ele teve uma microempresa, fazedor de tendas. Fazia tendas. Embora, por exemplo, esse é um assunto interessante, que muitas pessoas dizem, fazedor de tendas é um outro jeito de ser missionário. Não que não seja, mas Paulo estava fazendo tendas não como meio de sustentar a missão ali, ele estava fazendo tendas para ensinar a igreja uma lição e não ser preguiçoso. Né? A gente vê que os missionários comissionados para plantar igrejas, o modelo bíblico não é fazer tendas, é a igreja sustentar financeiramente. Quer dizer que quem gera recursos também deveria sustentar a igreja e sustentar o missionário na ponta que está literalmente plantando a igreja, porque o empresário também é um missionário. Agora é o missionário que está bancando literalmente a obra. Isso. Né? Acho que foi quando o Rui veio aqui, o Rui Damasceno veio gravar com a gente, e aí ele falou que é missionário e tal, até acho que foi o Matos, foi um dos meninos aqui que perguntou, aproveitou o oportunidade que ele falou sobre isso, e falou, Rui, rapaz, eu tenho uma dúvida assim. Porque a gente vê missionário, pensa como missionário aquele cara que vai pro campo, né? Que vai pro campo e assim, muita gente só aceita missionário se for para outro país, que é missões transculturais. Tem gente, né? Nós não, nem todo mundo. Se o cara mora aqui e diz que é missionário, o cara... Missionário de verdade tá na África. Missionário de verdade, tem mentalidade. Aí o Rui ajudou a desmistificar, explicando. Ele falou, não, o missionário de verdade é aquele que vive em missão. Seja que pode, porque o Rui, não sei se ainda está ensinando, mas ele trabalha de professor há muito tempo, sociologia, filosofia. Ele diz, olha, eu sou missionário, mas lá ensinando, eu estou vivendo missão, porque eu tenho uma consciência que o meu trabalho ali de ensinar filosofia, sociologia ou qualquer outra coisa que eu estou fazendo, eu vivo em missão. Então não é só o título de missionário, né? É viver em missão. Interessante isso que você falou com relação ao o empresário entender. O empresário tem que entender que ele é missionário. Então, ele vai tomar decisões de negócio baseadas em como é que eu vou avançar o evangelho. Então, por exemplo, eu conheço um empresário e ele tem a meta de que 90% do que ele tem a meta de crescer a empresa até tal ponto que ele consegue doar 90% do que ele ganha como sócio. Sim. Entendeu? Sei. O objetivo dele, e ele nas reuniões de sócios passa essa visão para os sócios. E os sócios estão motivados a fazer a empresa crescer, não para meramente virar uma empresa multinacional, coisa assim, não. Eles estão motivados pelo desejo de investir. Inclusive, a meta dele é chegar até que ele possa doar 1 milhão por ano. Esse é o método, assim, a médio prazo. Sim. Curto, médio prazo. Sim. Então, ele está trabalhando com essa meta. Então, olha só, a meta não é de faturar X. A meta é de doar 1 milhão por ano. Caramba. Legal. Diga aí. E aí, a motivação de crescimento dessa empresa é uma base de conseguir financiar a obra de Deus até esse ponto.
né? E esse cara é um cara tão simples, tão simples. Eu vejo pessoas que ganham 2 salários que se vestem com roupa muito mais chique que esse cara. Eu conheço pessoas que ganham 5 salários, que dirigem um carro melhor que esse cara iria, assim, dirigir. Entendeu? Não que não possa ter bens legais. Só que a preocupação dele não é sobre padrão de vida. Não que ele tenha um padrão bom de vida. Não é que ele não tenha um padrão bom de vida. Só que, o coração dele... O coração dele não está em ter. O coração dele está em como é que eu posso me engajar como missionário. Inclusive, ele começou como missionário. Ele era missionário e ele foi para um país na América Central como missionário, como marceneiro. Ele começou como marceneiro. E lá como marceneiro, ele estava lá apoiando uma estação de rádio cristã lá. E estava ajudando lá, ele é bom em tecnologia, começou a ajudar a montar os equipamentos, coisas assim, de som, transmissão, tudo isso. Aí, quando ele voltou, aí casou, a esposa dele falando, por que você não empreende para ser missionário? E ele começou a pensar nisso e viu que ele poderia ser um empreendedor melhor do que ser um missionário no sentido tradicional, de quem vai para um contexto transcultural ou vai para literalmente plantar uma igreja e pregar o evangelho. E aí ele falou, não, eu vou começar um negócio justamente para financiar a missão. E a motivação foi isso. E cara, a empresa dele multiplica. E ó, eu sou completamente contra o tal do evangelho da prosperidade. Sim. Né? Porque, por exemplo, Deus abençoa, sim, quem cuida bem dos seus recursos e investe seus recursos. Sim, Deus multiplica como princípio. Sim. Mas isso não é uma promessa. Se eu dar para Deus, ele vai dobrar. Porque tem muitas igrejas, muitas pessoas pregando por aí que você tem que dar para receber em dobro. E a motivação de dar é o de receber. Motivação errada. Tem princípios científicos que, sim, quem dá até no mundo secular, fala quem é generoso, geralmente recebe de volta. Esse é um princípio mais ciência. Mas a questão de o que Deus quer, ele não quer que a gente dá para receber. Ele quer 100%. E, na minha experiência, sim, ele abençoa quem está generoso com os seus recursos. Na verdade, não, porque ninguém é generoso com os seus recursos. Ele abençoa quem entenda que seus recursos pertencem ao Senhor. Né? E entrega tudo isso aos pés do Senhor, né? Mas enfim, o empresário é missionário. E um dos objetivos do Instituto é que o empresário entenda que ele tem um peso espiritual acima dele. E que seu negócio não é meramente um trabalho, mas seu negócio é, de uma certa forma, uma agência missionária. Né? E você pode fazer missões dentro do negócio e a partir do negócio para fora. Entendi. Você falando, eu lembrei... Meu Deus, eu não lembro onde foi que eu vi alguém comentar com isso. Acho que foi um projeto, talvez, que eu participei. Foi algum missionário que eu tive contato. Falando sobre um exemplo aqui, só a título de comparação, né? A questão do mundo árabe, por exemplo. Os muçulmanos, eles têm muito é muito enraizada essa cultura deles. Dos empresários lá, os empreendedores muçulmanos, de eles terem essa mentalidade de patrocinar o Islã, vamos dizer assim. Sim. Que eles têm essa visão de expansão do islamismo no mundo todo. Eu vi, porque eu realmente não lembro agora onde foi que eu vi, mas a pessoa falando tipo que você está falando, essa mentalidade que nós cristãos deveríamos ter também para o reino, eles têm também lá. Eles têm. E eu já visitei diversos países do Oriente Médio, né? E você vê muito, especialmente dos países mais prósperos, né? Arábia Saudita, Catar, Dubai, os Emirates, coisas assim. Eles investem muito dinheiro para a expansão do Islã, né? E eles bancam isso, eles entendem isso como um chamado espiritual, né? De criar um mundo islâmico, né? E eles financiam e coisas assim. Inclusive, dentro da religião islâmica, um dos pilares do Islã é justamente contribuir para o pobre, né? E muitas vezes pessoas fazem isso também no sentido de expandir também o alcance do Islã, construindo mesquitas, coisas assim, né? Então, eles fazem isso e colocam na prática, né? Agora, muitas vezes nós não enxergamos isso como um dom espiritual. De gerir negócios, né? Mas e a gente quer que o pequeno empresário que está começando agora, ele já cresce dentro de um ecossistema em que ele está cercado por pessoas que não somente entendam de negócios,
mas que tem uma maturidade bíblica que fala, olha, você pode fazer um negócio, você pode expandir seu negócio, e você pode fazer isso dentro de um propósito muito maior do que simplesmente você ter uma casa e um condomínio de padrão. Né? E dentro disso a gente vê pequenos empresários de hoje podem ser grandes empresários daqui a 5, 10 anos, né? Só que estão com uma maturidade de entender que vão investir na missão. Entendi. Muito massa mesmo. Muito legal. Eu estava em Belém há 2 anos, palestrando em um evento do Tela, e lá era interessante ver que tinha diversos empresários de Belém lá presentes, inclusive é um núcleo bem formado lá em Belém, bem sucedido. Tem pessoal que faz todo o marketing para Vale, do Vale lá do mineração, né? Eles estão dentro do Tela lá, tem uma grande empresa de marketing e tal, e tem pequenas empresas lá também. E o Amazônia tem pequenas empresas lá que tem um produto que a Europa quer. E tem um cabo que entra lá na retail, não sabe de nada, e de repente ele enxerga que tem todo um mercado do exterior querendo o que ele tem. E tem os caras dentro da rede Tela que falam, você não sabe exportar, você não precisa saber exportar. Porque fulano sabe exportar. Cicrano sabe acessar o mercado da Europa. Fulano sabe modificar um negócio para que encaixe nos moldes para um negócio que exporta. Aí, de repente, tem um pequeno negócio em Belém que está exportando açaí para a Europa. Sim. Né? Então, isso acontece dentro da rede Tela, às vezes. E é fantástico. Por exemplo, no Luz em Ação, a gente tinha um desafio em que, às vezes, quando tinha alguma doação, algum recurso vindo do exterior, ficava travado. Eu lembro aqui no banco, não vou falar o nome do banco, no banco público, em Macaíba. Às vezes, demorava 3 a 4 meses para uma transação entrar na conta. Até rolou um processo jurídico contra o banco, porque o funcionário perdia processo, digitalizava e ficava... Não era legível quando digitalizava. Enfim, era um monte de coisa. A gente tinha tanto problema com o banco. A gente gastou, não sei, a gente fez um cálculo, não me lembro quantas horas que a gente passava no banco. Era coisa absurda de quantas, assim, semanas por ano a gente literalmente passava sentado naqueles bancos azuis. Né? Não falei o nome do banco ainda. Não falei o nome do banco ainda, né? Não falo, não. E, cara, é desgastante. Aí, dentro do Tela, eu coloquei minha dor lá, né? A nossa dor de achar um banco que trabalhasse com associações, porque uma coisa é empresa, outra coisa é associação. Sim. Bancos odeiam associações em geral. Achou alguém dentro dela que tinha uma conexão com alguém que trabalhava e tinha uma empresa de câmbio. E a dona desse negócio de câmbio era crente, né, com visão missionária. E agora ela mesma, pessoa física, ela dentro do negócio, cuida de tudo que passa do Luz em Ação em câmbio. Cara, às vezes demora 5 minutos e cai na conta. Olha essa diferença em meses para minutos. Né? Porque tem uma visão missionária, conectou com alguém dela, conectou a gente com ela, e coisa que demorava meses, não somente meses de aguardar, meses de idas e vindas. A gente que ia uns 2, 3 vezes ao banco só para assinar coisas, enfim, era uma loucura. Né? E às vezes, por exemplo, tinha todo diretoria que tinha que ir, não só uma pessoa. E agora o que antes demorava meses, agora em 5 minutos cai. E coisa assim que acontecendo dentro da rede dela. Essa questão de conectar pessoas Isso. é muito massa. Isso. Me diga uma coisa, Marcelo. Eu fui lá olhar o site, né? Depois a gente vai até divulgar direito aí, a gente vai colocar na descrição também, depois a gente vai colocar aqui no rodapé. Os contatos, né? Lá mais no final a gente fala sobre isso. Mas eu vi lá no site que vocês têm uma escola de empreendedorismo cristão. Isso. E como é que funciona essa escola? Isso. Primeiramente, como é que ela funciona? Pronto, então a gente conversou antes sobre o que aqui os membros fazem. Uma das coisas, na verdade, era a gente tem os encontros. Né? A gente tem os encontros físicos aqui em Natal. E outra coisa que os associados têm acesso é a escola de empreendedorismo. Né? E a terceira e quarta coisa são mentoria online e as viagens Business as Missions, BAM, que a gente chama. Né? E a teleeducação justamente é um curso de gestão de negócio a partir do zero. Só que começando com zero, com uma cosmovisão bíblica cristã sobre mordomia bíblica.
Sim. E a partir de lá, você vai estudar em módulos online, como estruturar um negócio até o fim, né? Então, cria uma base para um pequeno empreendedor que quer saber fazer negócio, né? E é online, tem acesso a isso, e ele pode estudar isso. Enquanto isso, também, ele tem acesso através da rede em mentoria. A gente faz mentoria semanal, em coletivo, em um videoconferência. E a outra coisa legal é que, por exemplo, a gente mencionou que tem os 3 estágios de empresário, o micro, né, o médio, aí o grande, às vezes, né? E quando você faz parte da rede, você tem um acesso completo a essas pessoas, porque você acaba estando nos mesmos eventos, você acaba estando no mesmo grupo de WhatsApp, que a gente tem grupo de mais grupos que talvez deveria ter do Tela, mas tem grupo WhatsApp nacional. Sim. E o legal é que você tem, às vezes, um grande empresário, só que ele tem a questão de que ele quer investir também no pequeno. Né? E às vezes estou com dúvida e eu mando meu dúvida para alguém que tem experiência muito além do que eu teria, e ele está lá para literalmente ministrar na minha vida através do negócio. Sim. Como pode me ajudar a crescer, né? E aí, então, os associados têm acesso à teleeducação, né? E isso é uma plataforma online, né? E tem acesso a todo esse conteúdo, né? E avança lá. E também tem acesso aos núcleos de forma física, né, presencial, mentoria online, e a última coisa também é as viagens business as mission, né? Então, por exemplo, uns anos atrás, foram para Tel Aviv e Madrid, né? Aí, o que foram fazer em Tel Aviv e Madrid? Não era só ver os lugares de Não era turismo. só turismo. Era turismo de negócio. Então, o que é que estão fazendo em Israel que a gente possa aproveitar de tecnologia e inovação e trazer para o Brasil? Sim. E de repente você tem um empresário que nunca pensou além da sua fronteira estadual, agora importando tecnologia de Israel e exportando um produto que eles precisam lá. Lembre que Israel não produz comida em grande escala, Sim. mas o Brasil produz. E como você sempre falou aqui, eu estava falando em off, né? A questão do agro Do brasileiro é muito agronegócio. forte. Muito forte. E, por exemplo, até, embora eu não estava nessa viagem, quando eu estive em Israel, eu vi a questão de fazendas de hidroponia que fazem lá no deserto, que é basicamente, você pode fazer uma fazenda no deserto, né? E é cheio de estufa. Você vai em Israel, até Gaza, você olha em Gaza também, cheio de estufa. E estufa agrícola, né? E por quê? Porque eles usam um sistema fechado de água, que a água fica circulando, alimentando as plantas, hortaliça, o que for, pode crescer um monte de coisa em hidroponia, e consegue render uma terra que não era frutífera, né? E aí, a gente tá, inclusive, eu tenho uma empresa agora de hidroponia aqui no Rio Grande do Norte, né? A gente tem uma empresa, eu tenho uma pequena fazenda, e a gente tá começando, é novo, né? E inspirado no que a gente viu em Israel, Sim. né? A gente agora está colocando hidroponia aqui e literalmente você pode levar isso para Caicó e produzir o que quiser, no meio do Mossoró. No semiárido. No semiárido. Nosso semiárido Pois é semelhante. A gente consegue produzir muita coisa aqui. E aí, uma ideia que começou lá, de repente você pode aplicar aqui e gerar muitos recursos através disso, para sustentar a missão. Então, a Rede Tela providencia um ecossistema em que a gente tem troca de ideias dentro de um contexto que você está encorajado e apoiado por outras pessoas que têm visão e têm uma cosmovisão bíblica para que você possa ter a coragem de se arriscar em pró do avanço do evangelho. Sim. Através da expansão do seu negócio. Entendi. Massa mesmo. Já falou que tinha que ser a questão das viagens, né? E assim, lógico que você falou que é vamos dizer assim, um pré-requisito para fazer parte da rede, do instituto, já ser cristão. Mas você lembra assim, você já falou vários exemplos, mas algum exemplo mais assim que você queria falar? De algum empresário que às vezes chegou ali, meio ali no início da fé ali, e que tanto isso ajudou o cara com esses laços, além dos laços com certeza, como você diz, né? Não acredito nesse dualismo. Mas esses laços, tanto que ele ajuda profissionalmente com a empresa, mas ajuda também na fé. Às vezes algum cara que entrou ali pro Tela ali e tal, que era já cristão, mas meio capenga, e ali ele começou a se envolver com os outros ali. Que com certeza. Tem inúmeras histórias. Mas você falando agora, eu lembro de um empresário que eu estava conversando, e não vou nomear, mas ele é... ele não é tão conhecido, mas ele tem um membro da família bem conhecido no âmbito de futebol internacional. O nome dele está na boca de todo mundo no globo, né? Sim, sim. E ele também está envolvido nos negócios do filho em relação ao futebol. E
uns anos atrás, eles estavam em um país da Ásia e queriam começar uma escola de futebol nesse país. Nesse país, sim. Nesse país. E é um país hostil ao evangelho, certo? Certo. E na época, estava tudo certo, inclusive o governo lá deu ótimas condições para implementar o negócio, ia gerar muito dinheiro, coisa assim, tal, um negócio de futebol lá, a escola. E só que quando olharam os contratos, teria segurança jurídica zero que o governo não podia tomar o negócio depois. Entendeu? E por causa disso, decidiram não empreender lá naquele país. E eu tava conversando com ele uma vez, e ele falou, sabe o quê? Se fosse hoje aquilo, tenho certeza que a gente teria feito o negócio. Mesmo sem a segurança jurídica. Mesmo sem a segurança jurídica. Por quê? Porque a gente poderia ter colocado missionários dentro do negócio. E ali ter levado o evangelho lá. Sim. E esse mesmo empresário agora está empreendendo no agro, né? Numa região onde tudo é desfavorável, em alguns sentidos, para ele. Por quê? Porque ele quer alcançar aquela região e as pessoas que vivem naquela região, que são bem carentes, com o evangelho. E ele está usando o seu negócio como um agente de levar o evangelho para essa região do Brasil. Entendi. Massa mesmo. Interessante isso aí. E me diga uma coisa. E além desse impacto no sentido de gerar negócios, essas conexões, você consegue identificar assim, um impacto social também da galera envolvida, dos empresários envolvidos e projetos que vocês apoiam também? Como é que esse olhar para o social também? Porque a gente sabe também que tem um projeto... que vai reverberar também nisso. Tem um projeto, vou até abrir aqui, chamado Pan de Vida. Deixa eu ver, tela. Pan de Vida? Acho que é Pan de Vida, o nome do projeto. Pan de Vida. Negócios. Vou ver se eu consigo achar aqui. Mas... será que é esse aqui? Mas vou tentar achar o nome do projeto. Mas tem uma empreendedora fantástica, esqueci o nome dela. E ela está empreendendo, a partir do Tela, com padarias. Em um país na África. Sim. Né? Sim. E ela tem impactado tantas pessoas através dessas padarias que tem implementado negócios dentro desse país na África. Treinam pessoas como ser padeiro, como criar um negócio próprio a partir de pão, né? E junto com isso, ela leva o quê? O pão da vida, né? Que legal. Eu esqueci o nome daqui, eu vou tentar achar a questão de pão da vida. Mas no caso o Tela é nacional, é brasileiro. Mas já tem inspirando pessoas brasileiras, né? Sim. Fora. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre, por exemplo, povos não alcançados e com luz em ação, nosso foco em relação ao cinema é realmente de povos não alcançados, povos onde o evangelho não entra facilmente, né? Sim. Geralmente são povos onde até não tem católico nesses povos, né? Menos de 10% cristão de qualquer sabor, né? Sim. E geralmente muito fechados para o evangelho. E negócios é a maneira mais fácil de entrar nestes povos. Eu conheço pessoas que, no norte da África, estão empreendendo no agro, colocando fazendas no norte da África, a fim de que possa desenvolver relacionamento com funcionários e pregar o evangelho e plantar igrejas. Entendi. Entendeu? A gente tem um projeto que ainda não saiu do papel, de fazer isso através de levar cinema como negócio para um país muito hostil para o evangelho no Oriente Médio. Né? E ali entrar com um projeto de um documentário como negócio, bancado por empresários talvez desse país e fora, coisa assim. Sim. E a partir disso, gerar assunto com esse documentário. E a partir disso, fazer uma campanha de marketing conectada com esse assunto que leva a pessoa que assistiu o documentário a, então, ser exposta ao evangelho. Então, negócio, seja, por exemplo, imagina entrar num país fechado.
Vou dar um exemplo simples. Até, eu não sei como é agora, mas até antes que Bashar al-Assad caiu na Síria, um mês atrás, alguma coisa assim, o brasileiro era o único país cristão que eu saiba que pôde entrar pelas portas da frente da Síria. A gente pode entrar pelas portas da frente com toda a bênção da ditadura lá, tudo legal, tudo ok, entrar lá e a gente pode fazer o que quisesse em relação ao negócio, plantar uma empresa, fazer uma padaria, fazer qualquer coisa lá. E esses países fechados para o evangelho, a maioria está muito aberta para negócios. A gente pode levar negócios que vão gerar uma transformação social daquela região. Sem pensa, se está um empresário em Alepo, certo? E a cidade está literalmente explodindo. O empresário geralmente tem mais condições que o outro, porque ele está gerando recursos. O que os empresários sírios fizeram? Foram embora. Fugiram. Quem tem condições em país de guerra, foge. Isso. Ele vai só fica lá realmente quem é mais pobre, que não a tem gente condições. Olha os libaneses no Brasil. A gente tem milhões de libaneses no Brasil. Tem mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano, porque durante a Guerra Civil, fugiram. O que o libanês vem fazendo no Brasil? Começar um negócio. Uma boa parte. Certo? Então, empresários fogem em tempos de guerra para proteger seu patrimônio, proteger sua família e tal. Então, você tem Síria, uma empresa rasgada por guerra. Cara, você tem um monte de pessoas lá e o perfil empreendedor não está lá mais. Em geral. Que oportunidade para a igreja entrar com negócios que são autossustentáveis, que geram resultado, que possam alcançar uma população local. E transformar socialmente aquele contexto também. Você falou o exemplo do futebol, né? Poxa, assim, eu acho que nós como brasileiros, principalmente quem é do futebol, né? Nós, nem todo brasileiro é bom de futebol, nem sabe ensinar futebol, mas, poxa, assim, culturalmente, eu até estava comentando sobre isso lá no trabalho hoje. Um brasileiro que sai do país, né? Quando você já está acostumado a viajar para aí, quando você chega num lugar assim, você diz que é brasileiro, você Neymar, Ronaldinho, não sei o quê. Nós já somos associados ao futebol. Então, o futebol é uma porta que se abre assim pra gente, tremendo. Completamente. Em todos os sentidos, e acho que é pouco explorado. Eu fui para um país que é fechado pro evangelho, certo? E dentro desse país tem uma mesquita muito famosa, certo? Em que já exportou muitos terroristas, né? E a gente estava neste país, inclusive, como uma pessoa cristã local. E a gente falou, a gente queria ver tal mesquita. Inclusive, a gente estava fazendo pesquisa para um filme, né? E aquela mesquita, ela falou, não, a gente não pode ir lá. Os cristãos falaram, não pode ir lá, tá muito perigoso, tá. E a gente sendo um pouco doido como a gente a gente falou, não, a gente quer ir nessa mesquita porque a gente tem uma história que aconteceu aqui, de, inclusive, um líder dessa mesquita se converteu, né? Sim. Enfim, uma história muito controversa, que depois a gente deixa para outro podcast. Deixa para outro episódio. Outro episódio. Mas a gente foi na frente dessa mesquita e, cara, a gente tirou o sapato, coisa assim, tudo normal quando você entra numa mesquita, né? Entramos lá e eu tinha minha câmera profissional, um DSLR. Só que eu tinha enrolado em um saco de supermercado. Parecia só sei lá, umas maçãs que eu tava levando, né? Aí eu entrei lá tal, e eu me colei num guarda que tinha lá dentro da mesquita, né? Aí era muito bonito, a arquitetura islâmica é realmente impressionante, sim. Muito detalhado. Me colei no guarda e comecei a conversar com ele, não sei o que, não, eu sou brasileiro, tal, que legal. E naquela época acho que Ronaldinho foi preso, alguma coisa em Paraguai, né? Sim, no Paraguai. Coisa assim, nessa época aí. Aí eu comecei a conversar sobre isso, não sei o que, ele falou, cara, tá muito bonita aqui a arquitetura, eu posso tirar uma foto? Ele falou, não, pode tirar uma foto, né? Porque nessa mesquita, a princípio, eles não deixam a pessoa gravar, pelo menos em algumas áreas, né? No Oriente Médio, muitas vezes, uma câmera profissional é como se fosse uma arma. Você leva outra câmera, a pessoa, a polícia, todo mundo fica assustado, né? Sim. Aí ele falou que podia tirar foto. Então, eu vou tirar a foto. Aí eu tirei minha câmera profissional. Acho que ele pensou que eu ia tirar no celular, né? Aí eu tirei a câmera profissional e ele meio assim. Chegou a regalar os olhos. Ele autorizou, né? Aí então eu tirei a foto, né? Aí eu mostrei pra ele, que lindo, tal, né? Aí ele falou, bacana, posso tirar outra? Pode.
Eu passei 2 horas fotografando, ele tava olhando pra mim, aí os outros seguranças vieram, conversaram com ele, o que esse cara? Não, tá tudo bem, o brasileiro, não sei o que, tá, a gente já falou sobre futebol, não sei o que tal. Cara, eu gravei um monte de material HD, gravei os imãs, gravei as crianças orando na mesquita, um monte de coisa, porque eu fiz amizade como brasileiro, falando sobre futebol, com o guarda do mesquita. Né? E aí eu tenho diversas emissoras de TV falando, você tem material daquela mesquita? A gente quer esse material, como você conseguiu gravar lá? Não sei. Então, assim, o brasileiro tem acesso a locais onde os Estados Unidos não tem. Sim. Onde locais que o europeu não tem. Locais onde o missionário tradicional da América do Norte, Europa, não tem. E Brasil tem a maior força missionária fora dos Estados Unidos do mundo. Sim, sim. Então, nós também, como igreja brasileira, temos que ser bons mordomos desse fato que nós temos riqueza como país. O Brasil é um país rico. Sim, sim. A gente tem conhecimento, a gente tem uma igreja madura, a gente tem uma força missionária e a gente tem acesso a todos os países não alcançados, mais do que os americanos. Sim, sim. Então, essa responsabilidade está sobre nossos ombros. Em relação ao cumprimento da grande comissão. Então, eu acredito firmemente que o Brasil tem uma oportunidade imensa de ter negócios que geram resultado e de enviar a partir desses negócios uma grande força missionária que vai entrar nesses países completamente fechados para o evangelho. Sim, caramba, que legal. Rapaz, é interessante a questão da abrir a mentalidade, né? Mudar a mentalidade. Nossa mentalidade... nessa nossa conversa aqui, muitas coisas fica vindo aqui, né? Às vezes a mentalidade apenas de ganhar dinheiro. Né? Sim. A pessoa tá, não, só de enriquecer. Poxa, não é só enriquecer. Entra naquilo que você falou da generosidade. A generosidade com relação ao reino agora. O pensamento de reino, meu amigo, eu vivo para, assim, Deus me dá para eu abençoar. O nosso pastor fala muito sobre isso. Que me fugiu aqui o versículo, eu até dei uma procurada aqui, mas eu não achei na hora. Que Deus nos abençoa pra gente abençoar. A bênção de Deus nunca para em nós. Nunca para em nós. Assim, a bênção que Deus dá pra nós não é pra parar em nós. É pra ser um rio. Isso. É pra ser um rio. Agora, por exemplo, temos que ser frutífero. Né? Tem dentro do mundo de missões, às vezes, uma teologia errada. Que é, quanto mais simples e pobre nós estamos, mais espiritual nós somos. Né? Isso não tá na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Então, às vezes, o missionário pensa, não, quanto menos eu tenho, mais espiritual sou. E o missionário levantando sustento, às vezes, ele tenta passar essa questão de que está carente. Não, eu estou precisando de sustento para que a gente possa comprar a cesta básica, porque realmente a minha moto precisa trocar o óleo, coisa assim. Eu estou levando sustento para que a gente possa parar a infiltração da nossa casa, coisa assim. E essas são necessidades, mas na minha perspectiva, a gente tá... Isso é quase igual... eu não quero, assim, criticar o missionário que faz isso, porque eu fazia isso antigamente, porque eu primeiro sou missionário antes de ser empresário, né? E eu levantava recursos assim também, tentando atender necessidades básicas. Hoje em dia, mas não. Hoje em dia, eu levanto recursos em prol de uma visão. Nós queremos realizar esta visão. Precisamos de X para que essa visão possa acontecer. E aí as pessoas investem não em caridade, mas sim para avançar uma visão. Quando a pessoa contribui dinheiro para trocar os pneus do missionário ou para comprar as cestas básicas, está atendendo uma necessidade no mesmo sentido que quando a gente vê alguém pedindo na rua que precisa de uma quentinha, a gente paga os R$15 e compra uma quentinha para a pessoa. Se estiver em Natal, se em São Paulo a gente paga uns R$25 e paga quentinha. Né? Mas a gente paga e aí a gente sente que a gente atendeu a necessidade. Mas quando a pessoa investe numa missão, não está dando para a pessoa está dando para Deus. Né? E nós, como missionários, né, a gente até faz, às vezes, treinamento com missionários em relação a como levantar sustento. Quanto que o missionário precisa? Eu sempre falo o seguinte: ele deve ter suficiente para ser frutífero ao máximo. Então, qual carro o missionário deve dirigir? Deve ser uma CG 150, deve ser a Fiat Uno, deve ser uma Hilux, deve ser uma Porsche. Então, eu diria, isso depende. Depende onde é que está inserido
Para qual razão? Talvez, Entendi. se você precisa chegar lá numa comunidade montanhosa, a CG vai ser a melhor opção Uhum. para chegar lá. Talvez vai ser a Hilux, porque você vai conseguir carregar cheio de coisa e não vai quebrar. Porque a Hilux não quebra. Uhum. Só tomba. Desculpa o pessoal do Hilux aí. Capota. Capota, né? Entendi. Então, depende, né? Porsche, acho que a maioria dos missionários talvez não precisem de uma Porsche. Talvez seu chamado é alcançar os sheiks de Dubai. Talvez naquele contexto, você vai precisar Bem de um padrão de específico, vida bem específico Uhum. para andar, para influenciar, alcançar pessoas de um certo nível de riqueza. Você vai ter que ter um padrão que você consegue também receber essas pessoas na sua casa, na sua residência. Uhum. E aí sim, talvez faz sentido ter um carro mais luxuoso. Sim. Entendeu? Então, quanto o missionário deve ter de sustento ou de padrão de vida depende no seu chamado específico e como vai ser bom mordomo daquilo que tem. Entendi. Porque o cara que tem condições de ter uma vida alta também vai ter um peso de fazer isso para influenciar e alcançar pessoas com esse padrão de vida. Uhum. Outras pessoas, talvez a pessoa com Hilux entrando num ambiente muito carente, que talvez possa até chocar a pessoa. A pessoa dentro de uma aldeia indígena, chega lá e tem uma casa de 3 pavimentos, com banheiro, jacuzzi, coisa assim. Chega lá numa aldeia indígena, isso não vai ajudar a conectar com o coração daquele povo. Sim. Entendeu? Então, mas o que a gente não acredita é que o missionário deve estar pobre. Né? O missionário deve ter condições de ser frutífero. Condições para que atende suas necessidades básicas e mais, para que ele não está preocupado em pagar a conta de luz. Ele não está preocupado em contar. Ele está lá num canto e não tem internet. Pronto, ele contrata o Starlink. Não é uma questão financeira. Uhum. Né? Se ele precisa de internet e não tem, contrata Starlink. Se ele precisa fazer ligações e não tem um plano de celular que atende isso, ele deve ter condições desse plano de celular para que ele não pense em, caramba, não sei se vou conseguir fazer isso e ainda levar a minha esposa para o nosso aniversário um restaurante para comer. Não, ele deve ser frutífero ao máximo em família e em seu ministério. Uhum. Então, o empresário também tem a possibilidade de investir na vida do missionário, ensinando sobre gestão financeira. Sim. Gestão financeira. E também o empresário, por padrão, sabe vender. Ele sabe vender uma visão. Então, também o empresário pode começar a ensinar o missionário como é que você pode apresentar uma visão de ministério que pessoas vão apoiar. Entendi. Top. Eu acho que isso parte muito nisso que você estava falando, a questão de visão de pobreza e tudo. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas acho que, principalmente aqui no Brasil, a realidade que eu conheço, né? Há muita exaltação da pobreza como virtude. Sim. E o nosso pastor, o pastor Micaías, né, pastor da Ibavim, uma vez pregando uma série de mensagens sobre questão de vida financeira e tal, aí ele falando que não há virtude na pobreza. Lógico que a gente vê casos na pobreza, e a pobreza deve ser tratada, deve ser enfrentada, encarada pela igreja, como quando, né, Tiago vai dizer que a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas, atendendo às suas necessidades. Mas ser pobre não é sinônimo de ser espiritual. Isso. E a gente Nem ser rico. E nem ser rico. Porque também eu vi, na época do Antigo Testamento, inclusive a galera da Teologia da Prosperidade que você citou, você vai ver, os textos que eles usam geralmente é o Antigo Testamento. Porque na visão do Antigo Testamento e judaico, eu acho que até hoje, os judeus são muito famosos por ser prósperos, né? Então era um sinônimo também de virtude espiritual ser rico. Já o judeu era isso. Sim. Ser rico era sinônimo de bênção divina. Se eu sou rico, eu sou abençoado. Mas hoje a gente tem aqui no Brasil, no meio evangélico, principalmente algumas linhas aí, exaltação da pobreza. Então, Sim. você tem que estar sofrendo, tem que estar Isso. pobre e tal. E acho que... Até porque os excessos do pessoal do Evangelho da Prosperidade, em relação a exaltar a riqueza, faz que às vezes nós que são mais conservadores em relação a isso, na verdade bíblicos, alicerçados na Bíblia, às vezes a gente toma uma ação não bíblica em condenar o rico e a riqueza. E muitas vezes a pessoa próspera dentro da igreja não se sente acolhida na igreja. É mal visto, as pessoas olham Às vezes, assim. fulano de tal. E o empresário é muito comum, mas muito comum que o empresário escanteado dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas julgam ele. Ele é rico. Se é rico, Não sei o que. ele foi rico porque foi desonesto, foi por meio de desonestidade. Né? E é muito comum que em muitas igrejas os empresários são mais quem falta em culto.
São as pessoas que não aparecem muitas vezes nas células, coisas assim. E eu não estou falando isso porque a razão é boa de não fazer isso. Mas, às vezes, os relacionamentos entre as pessoas que são donos de negócio e as pessoas, vamos dizer, que não são donos de negócio, é difícil porque, às vezes, eles se sentem que não são aceitos nos outros grupos. Sim. E, às vezes, também os assuntos são diferentes. Às vezes, o dono de negócio gosta de falar sobre negócio, coisas assim, e outras pessoas estão falando sobre coisas cotidianas. Uhum. Mas nós precisamos promover um ambiente dentro da igreja que a gente prega que, por exemplo, cada um tem seu dom e a gente edifica um ao outro. Tanto a pessoa próspera quanto pobre. Ser pobre não faz alguém espiritual. Ser próspero não faz alguém espiritual. Uhum. Agora, o que a gente faz com aquilo, sim. Porque tem pobres ou pessoas que não têm muitos recursos que são muito mais gananciosos que pessoas prósperas. É como você falou no exemplo. Tem pessoa que ganha 2 salários que às vezes tem uma mentalidade... Quer pisar no outro porque ganha um salário. Isso. Né? E tem pessoas que ganham 3 salários, mas tudo para ele. Uhum. Entendeu? E uma das pessoas mais humildes que eu conheço também são empresários. Sim. E outras pessoas mais humildes que eu conheço não são. Uhum. Então, condição financeira tem nada a ver com quão espiritual você é. Uhum. Agora, você será cobrado por como você geriu os recursos que você tem. Uhum. E muitas pessoas também não são prósperas porque o Senhor confiou um talento e a pessoa enterrou. Isso. Entendeu? Porque você acha que o dono, o senhor do negócio lá na parábola, o que teve 3 talentos, será que aquele senhor vai abençoar aquele funcionário? Vai abençoar com mais recursos. Isso. A quem mais é dado. É um princípio bíblico, sim, que o Senhor abençoa quem é fiel gerindo seus recursos. Sim. Entendeu? Eu não estou falando do evangelho da prosperidade. Uhum. O Senhor abençoa quem gere bem recursos, sim. Amém. E é uma lei natural, quem não gere bem um recurso acaba na pobreza. Isso. Entendeu? Então, agora isso não quer dizer que só porque está na pobreza está em pecado ou porque necessariamente não geriu bem. Porque também acontecem coisas. Também acontecem situações de vida, tem contextos de família e coisas assim. E é mais difícil quem está num contexto um contexto carente sair daquele. É difícil. É difícil, né? E tem pessoas que perderam tudo por causa de uma ação injusta, por causa de um acidente, por causa de mil coisas, né? N fatores. Mas, em geral, se você é um bom mordomo do salário que você recebe, você consegue pegar aquilo e fazer aquilo crescer, crescer e crescer ao longo da sua vida, né? E aplicando princípios de mordomia, princípios de gestão, uma pessoa consegue sair de um salário e ser muito bem sucedido. Então, se você seguir esses princípios de gestão, você consegue sair daquilo e virar próspero, né? E esse é o dom que a pessoa que tem o dom espiritual de administrar tem. E eles conseguem ajudar outras pessoas. Inclusive, tem um curso, muitas vezes, usado em igreja, chamado Crown, né? De gestão de finanças. Já ouvi falar, já. Que é da Universidade da Família. E esse curso, inclusive, o nosso líder do núcleo em São Paulo, ele fez esse curso na igreja, né? E foi tão transformado através desse curso que ele decidiu empreender. E hoje em dia ele é bem sucedido na área de negócios, tem diversos negócios, né? Inclusive, tem um negócio que a gente está começando a fazer juntos em relação a empreender em cinema, né? E um dos negócios dele, ele chamou Crown, inspirado literalmente no curso Crown. E ele faz distribuição de NVIDIA e diversas marcas de informática ao redor do Brasil. Né? Ele faz toda a parte de distribuição e venda online dessas marcas. E ele é bem sucedido em relação a isso. E foi inspirado tudo quando ele fez o curso Crown de Finanças dentro da igreja local. Que legal. E a partir dessa questão de gerir bem os recursos, ele começou um negócio, nomeou o negócio Crown, inspirado no curso. Deu certo o negócio. Sim. Hoje vive bem. Sim. E está abençoando a missão. Que benção. E é líder do Tela São Paulo. Show. Meu querido, me diga aí, a gente já falou bastante sobre Tela, ainda tem muito mais coisas, mas dê informação, pessoal, como eles podem participar dos núcleos, como é que... Sim, com certeza. Nesse momento agora, diga como a pessoa acessar as redes sociais, site, todas essas informações aí,
Pra quem assistiu aí, que ficou aí, né, com água na boca, Sim. pô, quero conhecer, quero participar disso também, para o pessoal poder Pronto, conhecer, participar. eu acho que vocês conseguem botar um número, né, na tela. Sim, sim. A gente pode colocar o número de WhatsApp na tela para que vocês podem entrar em contato comigo ou com o secretário do Tela, Sim. para que você pode primeiramente entrar em contato, né? A gente tem alguns encontros abertos que a gente vai estar divulgando. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui na nossa região de Natal em que Sim, sim. está aberto para qualquer pessoa, que a gente lança lá quando a gente vai ter os encontros abertos para todo mundo, né? E quem quer fazer parte do núcleo, da rede, quer dizer, a gente tem uns diversos tipos de membresia que a gente faz. Por exemplo, a gente tem um plano para pessoa física, né? Que acho que é R$100 e poucos, R$129, tem que olhar no site. Sim. E a pessoa paga essa mensalidade de associado. Sim. Isso ajuda a gente manter o ecossistema, por exemplo, do teleeducação, Sim. ajuda a manter todo o sistema, a fazer os encontros nacionais que a gente promove, coisas assim. E a pessoa está dentro de um ecossistema agora em que você pode participar dos núcleos, pode participar dos hot seats, você tem acesso a todo a plataforma online, tem acesso à mentoria semanal, em que você pode tirar dúvidas com pessoas dentro do mundo de negócio que estão bem além de que muitos de nós, né? E você tem acesso também aí nessas viagens de ban e criar rede com toda essa rede ao redor do Brasil, né? Aí a pessoa paga essa mensalidade, faz parte do núcleo, está inserido no canto e pensando no investimento, não existe programa de networking secular que você consegue Sim. alguma coisa para esse valor. Sim, entendi. Entendeu? Quando você pensa numa mentoria com alguns desses caras que estão dentro do Tela, que estão investindo sua vida para discipular empresários lá, cara, uma mentoria dessa já é mais de 2 a 3 anos pagando mensalidade do Tela. Entendeu? Tem um plano empreendedor que já é para você e seu sócio, coisa assim, que é um pouco mais, aí tem um plano que é maior ainda, para quem quer botar toda a equipe dentro, coisa assim. Sim, entendi. Né? Então, isso tudo é acessado através do site, no telanegociomissões.com.br, né? E pode entrar lá e fazer parte da rede Tela. E é uma alegria que a gente tem todo mês quando a gente encontra presencialmente, e muitas vezes fora do oficial, né? Para que a gente possa edificar um ao outro e crescer juntos nos nossos negócios aqui no estado, né? E se Deus permitir, aqui no nosso estado, a gente vai começar a ver resultados nos nossos negócios que transformam não apenas o Rio Grande do Norte, mas acabam transformando o mundo. Inclusive, o meu sócio na área de agro, achei dentro do Tela. Que legal. Que legal. Tudo foi a conexão através do Tela. Então, meu irmão, desde já, agradecer. Eita, tem uma mensagem aqui do meu nobre. Deixa eu ver aqui. Mostrar para ele a foto. Nobre Madison. Ele mandou mostrar uma foto aqui a você. A foto, eita. Sou eu. Sou eu. Quem mandou? Podcast. Sua prima foi que mandou? Sayonara? O Sayonara. E esse rapazinho é seu filho, não? Não. É de Carlinhos Sayonara. Filho da sua... Que legal. Participando do podcast aqui. Little Lucas. Luquinho, que é amigo da minha filha. Ixi, o meu também. Eu tenho um Lucas também. Eu tenho um Lucas pra chamar de meu. Meu pequeno eu também tenho o Lucas chamado de meu, que é meu sócio. Um dos meus sócios. Show. Lucas e Gilmar. Sim. Show de bola. Meu irmão, a gente conversou muito aqui. Antes de começar, a gente conversou muita coisa sobre a Luiziação, sobre outras coisas, né? Muita coisa legal aqui. E espero ter outras oportunidades de ter você aqui também pra gente conversar sobre outros assuntos. Histórias, holandês, um monte de assunto aí. Rapaz, você que tá aí, que não conhece, não teve a oportunidade de conhecer o Marcelo, meu irmão, o homem tem muita história boa para contar, muita história boa para compartilhar. Para mim foi um prazer enorme conhecer você. Prazer todo meu. E, meu irmão, assim, as portas aqui estão abertas, como, né, o Bazins que esses dias falou com a gente, infelizmente não deu certo aqui, mas outra coisa que tiver, que precisar, eu sei que a gente aqui é bem pequeno, bem humilde, mas temos o coração aberto para servir, e no que precisar de mim, Madison, dos outros meninos, pode contar conosco. As Amém. portas com a palavra estarão Amém. sempre abertas para você, para o Tela, para a Luz em Ação, para o que mais vocês precisarem aí. Bora certo? crescer juntos. Vamos crescer juntos. E as suas palavras finais, que você quiser falar, aquilo que Deus colocar no seu coração, seja de encorajamento, Sim. né? Para Sim, quem com certeza. empreende, ou que Deus
É só falar direcionar. pro talvez alguém aqui da audiência que está pensando em empreender. Empreender não é fácil. Não é chamado para todo mundo, né? Mas se você acha que você tem o dom de administrar, venha para a tela e você vai achar uma rede de pessoas que está te apoiando para que você não pise na bola tantas vezes quanto podia. Cada empresário pisa na bola em algum momento ou outro. Mas toma coragem de tentar alguma coisa. E dentro da rede você vai achar muitas pessoas que já fizeram muita coisa que não deu certo, que pode te ajudar a fazer alguma coisa que realmente prospera, que multiplica. E através disso Deus pode usar a sua vida para aumentar o alcance do Evangelho. E não tem nada melhor do que servir o Senhor Jesus Cristo com sua vida. Não tem nada melhor no mundo fazer do que servir o Senhor Jesus Cristo. Seja através do cinema, seja através de plantar igreja, seja através do seu trabalho, seja através do seu negócio. Deus quer usar a sua vida e Ele confiou talentos a você. Seja financeiros, seja talentos e habilidades, né? Como a gente conversou. Seja relacionamentos, acesso a um certo grupo de pessoas. E aí, Ele confiou isso a você. E você será responsabilidade como nem o servo, os 3 servos na parábola. Então, o desafio, você está enterrando aquilo que está sob a sua gestão? Ou você está fazendo multiplicar? Amém. Glória a Deus. Olha aí. Receba. Receba. Meu irmão, então, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe. Tamo junto. Dê um abraço lá nos meninos, no Wesley, no Bazinski, na galera lá. E em breve eu aparecer por lá pra eu conhecer. Eu só conheço assim de longe, mas... Você nunca foi lá? Nunca fui, rapaz. Dá pra jogar uma pedra e bater na nossa sede lá. Se eu gritar não faça isso, mas... Se eu gritar mais alto aqui, vocês respondem lá, né? Bem pertinho aqui da a gente pode montar... Inclusive, a gente tá em reforma agora. E tem uma sala lá que eu até pensei, rapaz, a gente tem que fazer um podcast nessa sala. É sala nova, tudo reforma, vai ser bem bonito. Eu acompanhei pelo Instagram, assim. Teve até alguns canadenses aqui esses dias, não foi? Teve. Justamente. Mas eu vou conhecer ela pessoalmente. O menino deve me chamar, vai uma quarta-feira lá, que vai ser nas quarta-feiras, tem um devocional, né? De manhã, nas 4 pela manhã. Tem. O horário do trabalho não tem me permitido, mas. Traz uma palavra lá. Vamos sim, vamos lá. Com a palavra podcast. Amém. Então, pra você que tá aí assistindo, que ficou até aqui, Deus abençoe sua vida. E como eu falei lá no início, lembre aí de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar. Comenta nem que seja o mínimo aí, bota lá a palminha assim, diga que foi ok, foi legal e tal, qualquer coisa que ajuda. A plataforma precisa disso, precisa alimentar a plataforma, tá bom? Faça. E, o Instagram da Rede Tela. Sim, o Instagram. Tela, Negócios e Missões. Você bota lá no Instagram, Tela, Negócios e Missões. Segue a gente lá. Segue Luz em Ação também, @Luz em Ação. E você também pode fazer parte do que Deus está fazendo ao redor do mundo através de negócio, através de cinema. Amém. Valeu, obrigado, Matson. Fica na paz. Próxima quinzena, né? Quinzenalmente. Vem aí o episódio 51, aguarde que vai ser bênção também. Fique na paz, valeu! Valeu!